Muito bem, estamos começando mais uma edição do Pixelcast, a segunda edição deste ano, o segundo programa desse ano, recebendo dessa vez com muita alegria, né, com muito carinho, engenheira ambiental Márcia Mirelli. E nosso tema, né, de hoje, vamos falar sobre concurso público, vamos falar também sobre carreira acadêmica e inspiração para as outras pessoas. Né? Esperamos que você que está em casa acompanhando o nosso podcast, né, possa aproveitar bastante esse conteúdo. Ao longo desse ano, vamos trazer diversos convidados, vamos falar sobre vários temas com o objetivo justamente de inspirar você, levar, né, todo esse conteúdo, levar essas informações para que você também possa desenvolver sua carreira e alcançar os seus objetivos. Eu quero dizer que é com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você aqui, Márcia. Espero que hoje, né, possamos aí tocar as outras pessoas, né, de modo positivo e que elas se inspirem aí na sua carreira. E, mais uma vez, seja bem-vinda. Primeiramente, né, Hélio, mais uma vez agradecer a oportunidade. Lembro-me que da última vez que estive aqui em 2021, não foi? Ainda estava, né, cumprindo o papel aí para me tornar engenheira ambiental. E hoje, né, no ano de 2024, 2 anos depois, eu estou há menos de um mês a ponto de concluir o mestrado. Então, quando eu vi, né, a ideia de trazermos essa reflexão, esse diálogo, eu acho muito pertinente, porque quem me conhece, né, enquanto estudante, né, enquanto a profissão que estou hoje, eu acho que a gente precisa ser inspiração para outras pessoas. E para quem me conhece, né, um pouco, ou me conhece um pouco melhor, sabe das minhas lutas, né, dos meus objetivos e onde eu quero chegar, né? Queria, né, já ingressar no doutorado, mas preferi, no momento, dar prioridade aos concursos públicos. Né, já estou inscrita em alguns concursos em 2024, almejando, né, o cargo público, que é o que eu quero, né, me tornar docente da rede pública federal. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente começa a ter esse diálogo em relação aos estudos, muitas pessoas acham, vou desistir fácil. Por onde começar? Né, o que eu quero fazer quando crescer? Eu me lembro muito bem que, quando eu estudava ainda no ensino médio, eu ficava naquela, o que fazer após o ensino médio? Né? Qual curso? Porque até então eu não me enquadrava em algo específico. Quando eu saí de Lagoa da Cruz, né, eu comecei a estudar em Lagoa em 2004, né, por 2 anos estudei na zona rural. Em 2004, ingressei na Escola Tomé Francisco da Silva, né, a qual eu tenho assim um carinho muito grande. É uma escola de referência, não por uma questão de status, mas sim porque é uma escola, né, uma instituição de ensino que mostra os resultados para aqueles que querem, porque quando a gente é estudante, existe aquele estudante e existe o estudante, né? A gente precisa, se a gente tem algum objetivo, buscar, né? Ninguém vai lhe dar algo pronto, e se você quer algo, você precisa arregaçar as mangas. Então, eu passei de 2004 até 2007 em Lagoa, no ensino fundamental 1, depois de 2008 até 2011 no ensino fundamental 2, e quando foi em 2011, já no finalzinho, a gente tem o Instituto Federal aqui em Princesa, né, o conhecido IFPB, e me surgia a dúvida, vou prestar a prova para o IFPB ou vou continuar na Escola Tomé Francisco? E aquela dúvida me ressoou muito forte, até que eu perdi aquele medo, né, e disse, eu vou fazer a prova. Quando a gente se submete a uma seleção, qualquer que seja ela, desde uma seleção mais simples até uma mais complexa, a gente nunca está assim, preparado, né? Vou ser aprovado, mas, mesmo assim, eu fui. Prestei a prova, né? Na época, ainda era para ingressar na instituição, era por meio de prova, vindo a passar, né? E quando foi em 2012, eu ingressei na instituição. Então, eu fiquei no IFPB por 3 anos e foi a melhor escolha da minha vida, né? Quando eu recebi o resultado da aprovação na instituição, ainda fiquei com algumas dúvidas, se iria ou não, porque a gente fica com aquele medo do novo, né, de uma instituição federal, de um novo modelo de ensino, então algo mais complexo. Mas aí uma pessoa foi fundamental na minha vida. Silene Carlos, né, que foi professora minha por 4 anos, né, Silene, mulher de Nildo Paiva, ela disse, Márcia, invista, vá.
Porque quando eu fui para o IFPB, algo que me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo que eu fazia o ensino médio, eu estava também participando do ensino técnico. Então, quando eu terminasse na instituição, eu poderia, por exemplo, trabalhar numa CAGEPA, trabalhar em qualquer instituição que se enquadrasse com o meu perfil, né? Já que eu fazia técnico em controle ambiental. E foi justamente nesses 3 anos que eu tive as melhores experiências, tive oportunidades, conheci pessoas, professores, que hoje, né, eu carrego comigo como referências, como pessoas que a gente vê como modelo e a gente segue esse tipo de pessoa. E também foi na instituição que eu descobri o que eu queria fazer após terminar o ensino médio. Então, quando eu comecei a estudar a área ambiental, né, que iniciou a minha formação em meio ambiente, eu simplesmente me encantei pela área. Porque é algo que, assim, para a gente que não conhece sobre o assunto, a gente vê aquilo como algo... quando se fala de meio ambiente é só natureza. E não é isso, são fenômenos que estão no nosso entorno que a gente, a partir do conhecimento, a gente passa a compreender. Desde um fenômeno climático, vai chover hoje, não vai, porque vai chover, porque não vai. A gente compreendeu o bioma que a gente está inserido. Então, tudo isso começou a me despertar esse interesse por aprofundar mais o meu conhecimento. E aí eu lembro muito bem que existia um professor que dizia assim: hoje, na aula de matemática, eu vou ensinar sobre isso, porque vai que alguém aqui quer fazer engenharia. E eu e alguns colegas da turma dizíamos o seguinte: Deus me livre de fazer engenharia na vida, porque quando pensa na engenharia, todo mundo já fica assustado com os cálculos, né? E aí a gente riu ali na hora. Aí, de repente, né, eu fiz o Enem durante 3 anos, fiz por experiência, né, no primeiro e segundo ano do ensino médio, e somente no terceiro ano, né, fiz o Enem para valer. E aí, né, eu pensei, eu vou colocar o que agora? O que é que a minha nota vai me permitir, né, alcançar enquanto curso de graduação? E aí eu coloquei engenharia ambiental. Né, eu vou me aventurar na engenharia ambiental. Não sei se vou passar, se seria aprovada, mas vou tentar. Mas aí você já tinha uma vantagem que você já tinha terminado o técnico no IFPB. Exato. E o curso técnico ele tem essa vantagem de teoria junto à prática, não é isso? Exatamente. É isso que você colocou, é bem interessante. O que me chamava a atenção é isso, a gente combinava a teoria e a prática. Então, você conhecia os laboratórios, você colocava a mão na massa, você fazia visita técnica, então as visitas técnicas despertavam ainda mais esse olhar para as questões ambientais. E outra coisa que me despertou ainda mais foi a questão acadêmica, sabe, de compartilhar com outras pessoas aquilo que eu aprendi ali na academia, essa questão, como eu sempre tive muito essa questão de me comunicar bem. Então, para quem me conhece, né, sabe que isso é um ponto muito forte meu, de dialogar, de comunicar com as pessoas. E aí eu fui me apaixonando pela área acadêmica, né? Então, eu pensei, vou para a engenharia ambiental. Quando eu recebi o resultado, em 2016, né, ainda as instituições federais estavam em greve, tanto que era para mim ter ingressado em 2015 e só vim ingressar em 2016. E aí eu fui com aquele medo, porque eu disse, meu Deus, eu não sou uma aluna ruim, mas também eu tenho que assumir que eu nunca fui 100% aquela aluna boa na matemática. E aí, como é que vai ser essa nova realidade? Devo arriscar? E aí eu fui. Eu disse, eu vou me inscrever, vou ver até que ponto eu vou conseguir chegar. E aí, quando eu tomei essa decisão, em janeiro de 2016, eu fui para a UFCG, né, fiz a graduação no campus de Pombal, e me aventurei pelos cálculos. Confesso, né, que nos primeiros períodos, realmente, para a gente que vem de uma realidade um pouco mais sutil, né, a gente sente aquela dificuldade, isso pesou um pouco. Em alguns momentos eu pensei em desistir, só que eu sou aquele tipo de pessoa que eu olho para trás. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo o trajeto que eu precisei caminhar, que eu precisei fazer, para chegar até ali, naquela instituição, onde muitos gostariam de estar, né, porque a gente, para isso, tem todo um processo de Enem, de seleção. Então, não é tão simples essa entrada na universidade. Parece ser simples, mas a gente precisa realmente conseguir uma pontuação adequada para ingressar na instituição. E aí, quando foi em 2021, que é quando eu terminei, eu fiquei pensando e refletindo o quanto a gente sofre, né, durante 5 anos na universidade para a gente alcançar a meta, para a gente ter aquele tão sonhado título, aquele tão sonhado diploma. Então, durante assim, uns 2, 3 períodos da universidade, eu pensei muito em desistir.
Só que eu pensava, nossa, eu já gastei muito para chegar até Pombal. Pessoas ali fora, né, ao meu entorno, torcem por mim, querem ver o meu sucesso. E aí, o mais engraçado, Hélio, é que eu sou o tipo de pessoa que a gente, como qualquer outra pessoa, em alguns momentos a gente pensa que não vai conseguir atingir aquele objetivo, mas aí a gente, com disciplina, com foco e com muita determinação, a gente consegue qualquer coisa. Eu acho que a gente quebra um pouquinho a cabeça até chegar na estratégia certa. A gente vai ali, tropeça aqui, tropeça ali, mas o que eu acho que a gente precisa ter é a mente aberta para entender que todo caminho ele vai ter pedras e que a gente precisa, de alguma forma, encontrar como driblar essas pedras. E foi isso que eu tentei fazer. Eu nunca tinha reprovado na minha vida em nenhuma disciplina. E aí, quando eu cheguei ao momento que eu disse, eu vou reprovar uma disciplina na universidade, eu me apavorei. Eu disse, o que vai ser de mim? Vou atrasar o curso, vou passar 6, 7 anos. Foi tão difícil Então, chegar aqui, né? Então, assim, até você absorver, para você que vem de uma realidade de nunca ter sido reprovado, é um pouco difícil de você absorver essa ideia e pensar, não, eu reprovo agora, tenho um pouco mais de paciência, de maior dedicação, para que período que venha eu consiga, de fato, vencer essa disciplina. Sua maior dificuldade foi essa adaptação, entender o que estava acontecendo ao seu redor, porque você já frisou aí algumas vezes, né? Sim. Que você veio de uma realidade diferente. Então, tudo novo, né? Aí entra até uma questão de psicologia, me perdoe se eu tiver, que é a questão de absorver, melhor de entender, esse processo, né? E aí, exatamente, entender todo esse processo, adaptação, cidade nova, novos estudos. Então, quer dizer, são essas dificuldades que nos fazem crescer. Exato. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, quando se deparam com situações que tiram elas da zona de conforto, o que é o mais fácil? O que é o mais fácil? Desistir, regredir, recuar, voltar atrás. Eu não quero, está difícil. E a gente fala muito dessa questão, assim, isso é empreender, né? Se deparar com situações que tiram você da zona de conforto e que elevam o seu nível do ponto A ao ponto B, como a gente costuma sempre chamar, né? Com certeza. E aí, assim, como eu disse para você, eu sou o tipo de pessoa que, como qualquer outra, a gente diz, eu vou desistir. Meus colegas vivem, Márcia, você vive chorando, só tira 10, só tira 9. Mas aí eu disse, gente, vocês sabem a hora que eu acordo todos os dias? A hora que eu começo a estudar, tipo, eu não durmo até às 10, eu começo às 8. Meu horário é às 8. Então, uma coisa muito importante, pessoal, é a gente estabelecer horários. Para a gente que é estudante, não existe dormir. Não existe. Porque enquanto você dorme, pessoas estudam. E pessoas que estudam voam longe. Enquanto você está buscando conhecimento reduzido, tem pessoas que estão buscando conhecimento mais amplo. Dedicação ao máximo. Exatamente. Enquanto você estuda 5 horas, tem gente que está estudando 10. Então, um professor meu no IF, ele dizia isso e eu nunca esqueci. Estudante não tem tempo para dormir. E, às vezes, quando eu digo isso para os meus amigos, eles dizem, Márcio, você vai ficar louca. Eu disse, gente, a gente precisa ter um controle. Você tem, claramente, que distinguir o tempo de descanso, ali 2, 3 horas para descansar. Tempo social, para sair com os amigos, uma festa. Vida social, refeições, tudo certinho. Mas, se você tem um foco... por exemplo, eu vou ter uma prova daqui a 8 dias de cálculo 3. Eu vou estudar para a prova de cálculo 3 2 dias antes? Eu não vou conseguir. Cada cálculo é 1 folha e meia, 2 folhas de resposta. Então, exige a prática. E quando você pratica, você desenvolve esse hábito, né, que existe aquela questão de estudar, como eu falei, e estudar. Aí é o processo. Esse é o processo. Você tem que ter um caminho. Como eu disse, em algumas vezes eu quebrei a cara. Não porque eu estudava pouco, mas porque a gente, na engenharia, né, os primeiros períodos, a gente tem uma vida muito corrida, Hélio. Para você ter ideia, eu nunca fui a pé, melhor dizendo, eu nunca fui de ônibus 3 vezes para a universidade. Era quase 1 quilômetro a pé, todos os dias, pela manhã. Eu acordava cedo, fazia as minhas atividades físicas, em seguida ia para a universidade. Pombal é um sol de 37 graus. Imagine aí, a gente anda 10 metros, já está se queixando do sol. Imagina quem anda todo dia 1 quilômetro indo, 1 quilômetro voltando, e ainda ter que, como se diz, ter ânimo, disposição durante o dia para estudar, para cumprir suas atividades. Então, às vezes, eu ficava vendo, né, o pessoal que ia de ônibus 1, 2, 3, 4 vezes no dia, né, que a gente ia em horários distintos,
e que ainda, como se diz, se queixava, sabe, aquele reclamar das coisas. E eu pensava, meu Deus, eu vou sair de 3 horas, no sol de 3 horas, mas eu vou ter que ir para casa. Porque se eu fosse esperar o ônibus chegar de 5, seria 1 hora que eu iria, digamos assim, no meu tempo, perder. Então, aquela hora eu já estaria em casa, descansando, pronta para cumprir a próxima atividade. Então, eu sempre fui uma pessoa, um tipo de aluna, que eu sempre tive um cronograma em questão assim, de horário, de disponibilidade de tempo para que eu pudesse cumprir as minhas atividades. E quando a gente estuda, né, tipo, na engenharia, como eu sempre digo, não é um curso difícil, mas também não é um curso fácil. Você precisa ter pulso firme, porque senão, na primeira dificuldade, você vai desistir, como eu pensei por algumas vezes. Até que eu absorvi melhor o processo, como você disse, é uma questão psicológica, de você entender que nem sempre você vai conseguir alcançar de primeira vez, mas que você precisa estar preparado emocionalmente, psicologicamente, para que, na próxima oportunidade, você possa alçar o voo e conseguir. E a gente fala muito sobre essa questão, que eu costumo dizer sempre que o caminho se faz caminhando, né? Então, não é nada fácil. É necessário entender o processo, né? Seguir as etapas, porque a partir do momento que você começa a pular etapas, né, você perde o seu objetivo. Claro que muitas pessoas conseguem seus objetivos, mas estávamos falando, antes de iniciar o podcast, sobre essa questão, né, de que é importante entender todo o processo e executar parte por parte, porque sem isso consegue sim, só que fica mais difícil. Qual é a chave para que se consiga isso com mais sucesso, né, em menos tempo, né? Em menos tempo, entre aspas. Exato. Mas é assim, a preparação, conhecer toda essa timeline e executar todas as etapas, construindo um processo até o objetivo final. Hélio, e o mais interessante é que as pessoas que me conhecem, né, sabem que minha vida sempre foi estudar. Se me perguntar qualquer outra coisa, assim, que não seja voltado para os estudos, dificilmente eu vou conseguir ser tão boa quanto sou nos estudos. E as pessoas, Márcia, você está trabalhando? E a minha resposta sempre é, eu continuo estudando. E aí, para aquelas pessoas que não têm assim, um conhecimento, não têm um melhor entendimento, elas acham, ixi, Maria, Márcia só faz estudar e não vai trabalhar, não vai fazer outra coisa da vida, não? Só que é o seguinte, eu coloquei, né, como meta ser professora da rede federal. E para que eu consiga chegar até lá, não basta o conhecimento. A gente precisa também ter títulos, né? A gente precisa ter a formação, porque a gente está competindo com vários outros profissionais, mestres, de alto nível, diga-se, né? De alto nível. Então, hoje eu estou terminando o mestrado, né, agora em fevereiro deste ano. Foi uma caminhada bem árdua o mestrado, passei em 2 seleções, passei na UFCG e passei na UFPB, mas optei ir para o desconhecido, para o novo, fui para a UFPB. Porque eu pensei, meu Deus, o que vai ser de mim, João Pessoa? Eu não conheço nada naquela cidade. Juro para você que, ao mesmo tempo que eu estava dando passo de participar do mestrado na UFPB, não saía da minha mente o medo, o que seria assim desse processo novo. Instituição nova, professores novos, um projeto de pesquisa que eu nunca tinha trabalhado, então eu tinha que me debruçar. Algo que você tinha realizado lá no início da sua carreira e que iria se deparar com a mesma situação, porém um nível mais elevado ainda. Exato. Quando às vezes a gente está na graduação, né, na universidade, você vê assim, o tempo todo as pessoas dizerem, eu não quero ser professor. Eu não quero ser professor, eu vou sair da graduação com minha profissão e vou atuar como engenheiro ambiental. Só que esse não era o meu ponto forte. Eu sempre fui apaixonada pela docência desde a época do IFPB. E aí, como eu disse, eu quero ser professora da rede federal, mas não é um processo simples. Em 2023, eu fiz uma seleção para o IFPB como professor substituto, competi com pós-doutores, com doutores, com pessoas de alto nível, com currículo excelente, na qual eu obtive, né, a gente na prova para professor substituto, é uma prova que a gente precisa dar uma aula para uma banca de professores, e, para minha surpresa, né, competindo com várias pessoas de alto nível, eu fiquei em 3º lugar na prova didática. Para sua surpresa ou para não surpresa. Exato. Porque quando eu fui fazer a prova didática, né, quando eu vi o alto nível dos candidatos, eu comecei a pesquisar sobre os candidatos para ver com quem eu estava concorrendo,
poderia ser um ponto ruim, mas, ao mesmo tempo, eu teria noção de quem seria um público que estava concorrendo comigo. E aí eu conversava com alguns professores. Eu não estou preocupada, porque para dar uma aula eu me garanto. E aí, quando eles sortearam não, quando saiu o edital, eles propõem um tema que você precisa elaborar a sua aula, e nessa aula são avaliados, né, vários pontos distintos. E aí, com a ajuda de uma professora, porque sempre aparecem anjos na minha vida, né, pessoas que querem ver o seu crescimento, sim, com a ajuda de algumas pessoas, como se fosse assim, aquele braço direito que você pega o barco, você vai se virar e fazer o processo, mas você tem pessoas ali que te dão uma dica, te dão uma sugestão para que você melhore o trabalho. E aí, quando eu fiz a prova didática, o professor, ao final, me fez algumas perguntas, né? E aí, na hora, eu fiquei assim, e agora? Porque quando você está dando uma aula, se um aluno te perguntar alguma coisa, no mínimo, você tem que estar preparado para responder, né? E era esse o objetivo da aula. E aí, respondi e tudo mais. Aí, quando saiu o resultado, eu ansiosa, né? O resultado foi adiado 2 vezes, e ali eu ansiosa. Quando saiu, eu fiquei assim, surpresa, mas, ao mesmo tempo, não, porque eu imaginava que poderia não ter sido aprovada, mas eu obteria um bom resultado, porque quando você faz algo e você faz bem feito, dificilmente o resultado será outro. Eu acho que tudo que você se propõe fazer tem que ser bem feito. E quem me conhece sabe que eu sou bem exigente. Quando se trata de vida acadêmica, é o tempo todo. Está errado isso. É aquela pessoa que busca a perfeição. E, assim, eu acho que não existe ninguém perfeito, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo fazer mal feito. Sabe? E o que eu acho mais engraçado é que, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, assim, não têm muito contato comigo, quando, de repente, eu estou numa palestra, ou estou num seminário, ou estou apresentando um trabalho, como foi esses dias, as pessoas ficam, assim, de boca aberta. Por quê? Porque são pessoas que, às vezes, estão fazendo até uma licenciatura em um determinado curso, mas não têm afinidade pela docência. Porque eu acho que docência não é apenas você estudar e ter o conhecimento. Você tem que ter o dom. É igual quando alguém fala, fulano é professor, mas fulano é horrível. Por que talvez fulano seja horrível? Porque ele não nasceu para ser professor. Agora você tocou num ponto importante, e aí podemos entrar nesse tema e ajudar talvez quem esteja ali no ensino médio, né? Quem esteja se preparando para um Enem, sobre esse ponto aí, essa chave. Curso determinada área ali, né, quero fazer esse curso, mas não tenho tanta afinidade. Geralmente, eu conheço vários amigos que fizeram um curso por indicação dos pais, ou porque alguém quis, ou então apenas para preencher o tempo. E aí eu acredito que, quando você passa 4, 5, 6 anos se dedicando a algo que não te preenche, eu acredito aí um profissional, talvez eu exagere aqui na palavra, mas algo frustrante. Não era aquilo que eu gostava, não era aquilo que eu queria. E agora? Eu perdi esse tempo da minha vida ou não perdi? É um profissional infeliz que reflete essa infelicidade, às vezes, nas pessoas, não é? Isso Exato. Acontece em diversas áreas. Como seguir, como identificar, como você fez e qual a dica que você passa para quem está nessa busca aí? Para si, essa autodescoberta? Hélio, isso que você colocou é bem pertinente. Como eu disse anteriormente, até eu chegar à conclusão de que eu queria fazer engenharia ambiental, eu tive uma base que me fez descobrir isso. Hoje, quem me pergunta é, Márcia, o que você acha do IF? Eu disse, o IF é a melhor casa que você pode ter. Por quê? Às vezes, o curso que tem no IF não é o curso que você quer. Né? A gente sabe que, para o ensino técnico, hoje tem um curso a mais que é informática, edificações e meio ambiente. No IF. Exatamente, no IF de Princesa Isabel. Mas eu não quero fazer meio ambiente. Mas vá. Por que você deve ir? Porque lá você aprende de tudo um pouco. Então, às vezes, você pode se descobrir para a engenharia ambiental, como assim aconteceu com uma colega, né, que hoje também faz engenharia ambiental em Pombal. Mas, às vezes, você está fazendo edificações, você se identifica com a parte de engenharia civil, então você pode ir para a engenharia civil. Você tem informática como técnico, se quiser fazer engenharia da computação, algo mais voltado para essa questão informática. Então, você já tem uma base que vai te fazer se aprofundar melhor. E quando a gente não quer ir para o IF, Márcio, o que é que eu devo fazer? Eu nunca tive influência dos meus pais para o que eu queria fazer enquanto curso. Na minha casa, a não ser tia Zuleide, ninguém mais
me disse assim, Márcia, você tem que estudar, porque Tia Zuleide é o tempo todo. Para pobre, a única coisa que resta é estudar. E eu acredito que é mesmo, porque quando você estuda, se você passa numa seleção, você passou com seu esforço. Não foi A, nem B, nem C que te colocou lá, então também não vai ser eles que vão te tirar. Mas, quando um aluno não tem assim ainda o que quero ser, a primeira coisa que eu vejo é não siga o que as pessoas te pedem. Meu pai quer que eu faça direito, mas você gosta de ler? Você tem alguma afinidade mínima pelo direito? Eu vou fazer licenciaturas em ciências biológicas porque é o que tem em Princesa e é mais perto. E aí, é o que eu vejo muito. Pronto, era justamente esse ponto que eu ia falar. Eu vou fazer porque uma amiga está fazendo, então vamos lá. Vamos fazer todo mundo junto. Olha, ele é tão interessante que tem um colega meu que eu estou fazendo uma pós também no IFPB, né? Uma pós em gestão ambiental de municípios. E ele dizia para mim, Márcia, eu acho que a partir de fevereiro eu não vou retornar mais porque está muito corrido, isso, que isso, aquilo. Eu disse, meu amigo, o seguinte é esse. Tudo bem que a gente só ter título não é o forte, porque eu não estou com uma pós aqui, outra ali, porque eu quero um título a mais. Mas a vida exige que você tenha diploma, que você tenha certificado, porque você está competindo com vários outros de alto nível. Mas uma coisa que eu disse para ele é o seguinte, foca no que tu quer. Tu quer ir para a área do licenciamento ambiental, que é um forte da nossa área? Então, foca nisso. Porque se tu ficar de galho em galho, você vai estar perdendo tempo, você não vai atingir a sua meta, e aí você vai se tornar uma pessoa frustrada. Esses últimos dias eu acompanhei no IFPB, né, algumas apresentações de um evento que a gente participava, e eu vi o quanto tem pessoas que vão sair de uma licenciatura em ciências biológicas, mas não vão ter aquela, como se diz, aquela afinidade ou aquela paixão pelo que está fazendo. Às vezes até tem a paixão, mas não tem a lábia, não tem o poder de, digamos assim, de fazer um trabalho, não como um professor, como é que eu posso dizer, tradicional, entendeu? Porque existe aquele professor tradicional e existe aquele professor que trabalha de tudo um pouco, até que os alunos consigam prender a atenção naquilo que ele está fazendo. E hoje o que a gente vê muito são professores que são frustrados justamente por isso, porque fazem o que todo mundo faz, né? Pessoas profissionais que fazem o que todos fazem. E aí, quando a gente faz o que todo mundo faz, vira hábito. E aí é igual você chegar numa sala de aula, senta lá, passa um trabalho para todo mundo. Os alunos não querem mais isso. As pessoas estão cansadas disso. Então, primeira coisa que eu vejo na docência, por ter essa característica, é que você tem esse poder de comunicação. Entendeu? Que você saiba se comunicar, que você saiba se expressar. Porque só o fato de você saber se expressar bem, não precisa você chegar em sala de aula com um livro ou um papel, não. Às vezes você não está num bom dia, os seus alunos não estão num bom dia, você chega ali, senta com eles, vamos dialogar, vamos falar sobre tal tema. Isso consegue prender mais os teus alunos, você consegue ter uma manhã muito mais proveitosa do que se você chegar lá com um livro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, você está falando em usar uma didática diferente da tradicional, mas sem perder a essência, né, da aplicação do conteúdo. Exato. E aí, quando a gente está se preparando, às vezes eu até converso com uma prima muito porque ela quer fazer enfermagem e aí ela não conseguiu pelo SISU, né? Está tentando pela particular. E eu disse para ela o seguinte, olhe, a realidade de uma graduação, como qualquer outra que a gente vá, exige muito da gente. Sim. Exige ferramenta de tecnologia, exige você ter um processo mais contínuo de leitura, existe você lidar ali com o computador, com as ferramentas, porque na vida acadêmica, Hélio, não vai existir ninguém que pegue na sua mão e diga, é por aqui. E principalmente a gestão de tempo, né, que é fundamental. Exato. Eu sempre fui uma pessoa que nunca esperei muito pelos outros. Né? Eu lembro que quando eu aprendi a mexer em computador, né, foi em 2011, mais ou menos, e eu, no computador de Tia Zuleide, ainda sem saber muito manusear a ferramenta, mas eu disse, eu vou fazer, porque se eu fizer e tentar, eu vou conseguir me desenvolver. E aí eu fui indo, e hoje eu me vejo como uma pessoa que não sei muito de tecnologia, mas o pouco que sei, consigo fazer o que eu preciso. E quando não sei, consigo consultar pessoas que fazem. Então, assim, hoje para os alunos, o que é que eu recomendo? Que estudar não é apenas você estar nos livros, mas que a gente também saiba fazer uso do computador e da internet ao nosso favor, né? Porque uma coisa que eu acho bem bacana é que todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar no Google os concursos que estão abertos, né?
todos os dias, a primeira coisa, na primeira página do Google, já existem os concursos que estão abertos, as seleções que estão abertas. E, para quem me conhece, né, sabe que eu almejo muito a docência, então, agora, né, me inscrevi no concurso para o IF da Bahia, um para o IF do Amapá. Estou inscrita da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, né, a CAERN. E é aquela coisa, mas como é que você vai estudar para isso tudo? Então, está surgindo muito concurso, né? A gente está vendo concursos desde nível médio, nível superior, mas aí eu disse, não tem como eu estudar tudo. Eu vou ter que ver o que eu quero e focar no que eu quero. E aí eu comecei a pensar, eu disse, eu vou primeiro para um concurso de nível médio que está pagando bem, seus R$4.000, e vou focar nesse concurso, ou eu vou deixar o meu sonho de lado, que seria a docência, para depois. Então, eu acho assim, que quando a gente tem um sonho, não há sonho impossível, porque se a gente traçar o caminho certo, a gente vai chegar lá. Você não pode perder de vista esse caminho. E aí, eu conversando com um colega, eu dizia, eu não vou fazer para nível médio, mesmo que o salário seja tão bom quanto se eu fosse uma professora, porque eu não cheguei até aqui, né, depois de anos me dedicando à minha profissão, para desistir agora. Então, eu vou focar no processo. Para a gente que quer a carreira acadêmica, não é de um dia para o outro que você vai conseguir esse resultado, isso é um processo. Primeiro, a gente se forma, a gente investe na formação, para depois a gente colher os frutos. Porque, para quem não tem um bom entendimento sobre isso, acha que formou, está trabalhando, como, por exemplo, o médico, o enfermeiro, o engenheiro civil, que logo quando finaliza, né, já vai para o mercado de trabalho. Mas aí, Márcia, entra outro ponto importante da nossa conversa, é justamente esse, que nem sempre o diploma é sinal de trabalho. Então, algo que eu digo sempre, né, e já aqui na agência Pixels, né, eu já atendi, né, através do marketing, né, oferecendo consultoria e mentoria, né, a diversos profissionais das mais diversas áreas. Por quê? Terminaram sua formação e não sabiam como captar um cliente, né? E nutricionista, psicólogo, advogado, ou seja, focaram na teoria, na prática da carreira. Agora faltava algo a mais, que era como entregar o produto, como embalar todo o produto e todo o serviço e entregar Exato. Na ponta final, né? Ao cliente final. Exato. E aí, como eu disse para você, é muito comum eu ouvir pessoas o tempo todo me perguntando, e aí, já está trabalhando? Aí eu disse, não, continue estudando, e daqui a pouco vou fazer o doutorado. Então, vão ser mais 4, 5 anos pela frente. Então, para aquelas pessoas que estão de fora, elas já ficam assim, nossa, ainda está estudando. Mas sabe o que é isso também? É outro fator importante, que é a questão da cultura, né? Exatamente. Então, assim, o seu caminho, sua trajetória, ele tem uma cultura diferente, né? Você estabeleceu pontos, metas, objetivos a serem alcançados, né, com mais tempo, né? Exato. Aqui não, aqui a cultura é o quê? Formou, vamos trabalhar, né? E nem sempre o profissional formado, entendam, todo caso é exceção, Exato, não estou generalizando. Nem sempre formou, está pronto para o mercado de trabalho. Existem muitas pessoas que já fazem o trabalho, já têm esse conhecimento técnico, precisava apenas de quê? Do conhecimento, da teoria. Foram buscar, se tornaram profissionais de sucesso. Sim. Quando você executa apenas, quando você finaliza apenas a parte teórica, aí precisa a parte prática. E aí é justamente essa a dificuldade de muitos profissionais, em várias áreas, né? Estudam a vida inteira, mas não têm a prática. Foi o contrário seu. Você, no IF, você tinha a teoria, Sim. junto à prática, olha o que deu aí. Exatamente. E é isso que eu digo para as pessoas. Quando a gente... eu sou o tipo de pessoa que eu sempre agarro as oportunidades, né? Às vezes, aquela oportunidade não é a melhor para a sua vida, mas é um pontapé que você precisa ter, porque é por meio de uma oportunidade que você, às vezes, se torna o vencedor. Sim. Né? Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu me inscrevi em 2 seleções. Né? E aí, quando a gente se submete a uma seleção, a gente nunca sabe se vai ser aprovado, porque a gente está concorrendo com pessoas de alto nível. E aí, quando saiu o resultado, né, da UFPB para o mestrado, eu fiquei surpresa e muito feliz, porque para poder eu chegar até essa seleção a ponto de ser aprovada, eu passei quase 1 ano escrevendo projeto, consultando pessoas, consultando amigos, lendo, reescrevendo, aperfeiçoando. Então,
tudo é um processo. E aí, quando alguém me pergunta, como você disse, a cultura da nossa sociedade hoje, né, as pessoas estão muito habituadas a ver as pessoas, algumas profissões, formou, está trabalhando. Né? Uma vez eu escutei um comentário, que não tenho vergonha de dizer, que me deixou um pouco mal, mas depois eu fiquei refletindo sobre. Um familiar meu um dia disse assim, essa menina deveria ter feito engenharia civil, ou ter feito medicina porque é um curso que fulano, cicrano já está trabalhando. Aí eu olhei para ele e disse, sua filha algum dia já atuou na profissão que ela se formou? Então, assim, as pessoas, a gente precisa quebrar mais isso na sociedade. Né? Às vezes a pessoa não quer fazer engenharia ambiental porque não sequer entende o que é o meio ambiente. Acha que a gente vai estudar na engenharia ambiental apenas a natureza. Né? E quando alguém me pergunta, né, sobre a minha profissão, sobre a contribuição da engenharia ambiental para a sociedade, para o meio ambiente, que é o meio que a gente está inserido, eu simplesmente, de forma bem simples e prática, começo a descrever o processo e a pessoa nem precisa de muito ou de um conhecimento técnico para ela entender que, tão quanto eu, ela precisa entender aquilo, o mínimo, entendeu? Então, assim, eu vejo muitos alunos, até pessoas já adolescentes, outras pessoas um pouco mais idosas, que às vezes se frustram com aquilo que escolheram para a vida, porque, como você disse, formou, não tem ainda a estratégia, não chegou no caminho que queria, sei lá, um emprego, porque às vezes as pessoas acham que, no meu caso, não é porque eu não quero trabalhar na minha área ou porque eu ainda não passei no concurso. É porque eu sempre disse, para quem me conhece, que eu não queria trabalhar como engenheira ambiental, mas sim como professora na área do meio ambiente. Porque eu quero aproveitar aquilo que eu aprendi durante a minha carreira para que outras pessoas também possam ter um pouco disso, entender isso. Então, quando alguém me pergunta sobre a minha carreira, eu disse, eu quero ser professora. Mas, para ser professora, não basta o diploma de engenheira, o diploma de mestre. Claro que eu ser pós-graduada, ser especialista numa área, vai me fazer dar um passo a mais, mas não é o suficiente. Porque você está concorrendo, hoje em dia, tem muita gente que está com seu doutorado, está com seu pós-doutorado, são PhDs na área. Então, você concorrer com essas pessoas carece e requer que você tenha um bom currículo. E esse currículo, como é que a gente constrói esse currículo no dia a dia? Também é preciso arregaçar as mangas. Né? Tudo que a gente vai fazer é preciso, mesmo quebrando cabeça, chorando, como ano passado eu chorava igual uma criança, porque eu me deparava com algumas situações em que eu me via perdida. E agora? Eu vou recorrer a quem? Entendeu? E aí, como eu disse, quando às vezes a gente já está a ponto de desistir, você bate na porta de um, leva um não, bate na porta do outro, leva um não, mas vai chegar uma porta que vai te dar um sim. E é esse sim que vai fazer a diferença na sua vida, como fez na minha em vários momentos. Né? Hoje eu tenho colegas professores que me têm como referência, né? Que em qualquer ambiente citam meu nome como aluna tal, que fez isso e aquilo. Então, era isso que eu queria para a minha vida, se tornar uma referência, não para ter um status na sociedade, ser melhor ou pior do que ninguém, mas de ser reconhecida por toda a trajetória que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo da vida. E sabe o que é melhor? Sabe a melhor parte disso, Márcia? É que esse reconhecimento é fruto do seu foco, da sua disciplina, do seu trabalho, do seu esforço e das pontes que você conseguiu construir. Sim. E aí eu falo muito isso, que por trás de todo bom profissional precisa existir uma boa pessoa. Então, assim, eu acho isso muito importante. A questão ética, né? A questão como pessoa. Eu não preciso derrubar ninguém, humilhar Exato. ninguém, passar por cima de ninguém para poder alcançar os meus objetivos. Sim. E todas essas pontes que você construiu e todo o seu caminho, né, que você está sempre preparada, a oportunidade aparece, basta você estar preparada, e aí é algo muito importante. A oportunidade aparece, basta a pessoa estar preparada, porque eu vejo também muitas pessoas reclamando e transferindo culpa como se a culpa fosse do sistema. Como se a culpa fosse do sistema. E eu comentei isso com o João Paulo no programa, no podcast anterior. Eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Eu não abri o negócio porque eu não tive oportunidade. Eu não sou hoje uma pessoa com mais capacidade porque eu não tive oportunidade. Olha um exemplo aqui, o que Márcia vem falando desde o início do programa. Foco, entender o processo, abrir mão de muitas coisas. Disciplina, nem sempre estaremos motivados, e a motivação ela é algo
que vem, depois vai embora, contanto que você tenha o seu foco e sua disciplina afiada, você chega onde você quer chegar. Esteja preparado que as oportunidades aparecem e não transfira desculpa. Exato. Não. É isso que você colocou, a motivação. 2023 foi um ano que eu vivi momentos meio que baixos, altos, mas a minha maior conquista em 2023, depois de um longo processo de muita dificuldade e turbulência, foi a minha qualificação do mestrado. Você chegar à qualificação do mestrado com 120, 130 folhas escritas, depois de todo o processo que eu tive de mudança de orientador, de me adaptar à pesquisa que eu estava, de entender o que eu estava pesquisando, porque não basta você estar lendo, é aquilo que eu li recentemente. A leitura, ela nos transforma e nos faz, digamos assim, entender, porque a leitura, quando a gente tem esse hábito de ler, a gente, quando tem esse hábito todos os dias de estar lendo, chega um momento em que você consegue compreender as coisas logo quando você está fazendo a primeira leitura. Mas Sim. existe aquela leitura que você precisa fazer 1, 2, 3, 4. Às vezes, naquele momento, não está ali legal. Tem que voltar ali, fazer a leitura de novo. E quando eu cheguei na minha qualificação, minha orientadora morria de rir comigo, porque eu ficava, Cristina, eu estou preocupada. Márcia, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu vi dos avaliadores que o meu trabalho não tinha sequer uma correção, me fez assim, mais uma vez, não duvidar do meu potencial. Porque, às vezes, a gente desacredita de si próprio. Né? E é esse aí o maior erro do ser humano, de modo geral. Às vezes, a gente tropeça 1, 2 vezes e acaba achando que não é capaz. Né? Eu acho que todo mundo já teve esse momento de achar que não é capaz de alguma coisa. E aí, quando eu estava com o meu antigo orientador do trabalho, tudo que eu mandava para ele, o feedback era negativo. Aí eu pensava, eu acho que tudo que eu aprendi na minha vida, de alguma forma, não estava correto. Porque se tudo que eu encaminhava, o feedback era negativo, então implicava que alguma coisa deu errado no processo. E aí eu disse assim, eu só tenho 2 caminhos. Ou eu mudo de professor, ou eu desisto do mestrado. Então, eram 2 decisões muito difíceis, porque não era um processo fácil você chegar para o professor e dizer não vai dar mais certo eu e você. Eu costumo dizer que, quando a gente está na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente casa com o professor. Porque é algo que é igual casamento. Se a parceria não der certo, Sim. Pule fora. Porque senão você vai se estressar, você vai se frustrar, você vai chegar ao ponto de desistir de tudo. E aí, quando eu tomei a decisão, eu vou mudar de professor, foi assim, um pum. Então, eu tive que tomar uma decisão difícil, né? Talvez que fosse até conflituosa, mas que foi necessária. Então, eu tive que ter essa coragem que muitos não têm. E aí o que acontece? O poder do não. E isso é muito interessante. Exato. Porque quando algo começa a tirar a sua paz, o seu sossego, e começa a levar você para caminhos diferentes, e aí entra essa questão da motivação. Eu não vou conseguir. Tem Exato. algo drenando a sua energia de forma negativa. E isso é em toda a profissão, né? Às vezes acontece isso no ambiente de trabalho, às vezes acontece na escola, às vezes acontece na rua. Você encontra uma pessoa pessoas com energia super negativa. Que acaba te desmotivando com apenas uma palavra basta. Então, quer dizer, como fazer isso? Autoconhecimento. Então, você teve essa coragem, e não é fácil. Dizer não também é sábio dizer não. Eu não. lembro que, antes de dizer esse não, eu consultava pessoas mais experientes, os professores. E aí, o que eu vou fazer? Isso é o melhor caminho? Mas você tinha certeza porque estava drenando tua energia, né? Exatamente. Hélio, quando eu me libertei desse momento, sabe aquela coisa que você se reestabelece? Qualquer problema, quando a gente está passando por qualquer problema, aquilo te suga totalmente. Então, quando eu tomei essa decisão e que ela deu certo, foi a decisão mais assertiva que eu tive. Porque, como eu disse para você, quando eu cheguei em agosto com a minha qualificação, porque antes de todo esse processo aí, eu já vinha passando por outras questões pessoais que também estavam mexendo comigo, então eu tinha que fazer 3 coisas. Pensar e tomar essa decisão de mudança de orientação de professor, tinha que enxugar, né, digamos assim, guardar as lágrimas para depois, porque eu nem tinha tempo para chorar, porque eu tinha que até agosto estar com tudo cumprido. Então, o tempo para chorar, ou de noite, ou na madrugada, qualquer hora, mas durante o dia o foco era outro. Vou arranjar um tempinho aqui para chorar. Agora não. Pior que não tinha, porque se você começa a chorar, você se desconcentra. Até Sim. você voltar para o jogo, você perde tempo. Sim. Eu não tinha
momento assim para perder tempo. Janeiro do ano passado, que está completando um ano, eu tracei uma meta. Eu disse, em 30 dias, eu vou escrever o referencial teórico do meu trabalho. 30 dias. Agora, não é para fazer, vamos fazer de todo jeito, para daqui, quando tiver as correções, eu ter que refazer, não. Eu disse, vai ter correções como sempre tem, mas que vão ser mínimas correções. Então, 30 dias eu vou ter de janeiro para cumprir o referencial teórico. Fevereiro eu vou fazer o quê? Vou para Pombal, coletar as informações que eu precisava lá com a administração pública. E março, 30 dias em campo. Foram 30 dias que eu passei em Pombal coletando dados de 380 pessoas em todos os bairros da cidade. Veja que não é algo que você acha pronto. Se você é pesquisador, se você tem esse objetivo, você precisa ir a campo. Como eu disse, na academia, a gente não tem tempo para chorar, a gente não tem tempo para desculpas. 2 anos... Ou transferência de culpa, né? 2 anos passaram muito rápido. Eu comecei em 2022, estamos chegando em 2024 agora, fevereiro, 2 anos do mestrado. Então, foi tudo muito rápido. Então, ou você tinha uma disciplina... Você traçava metas, tipo assim, para amanhã eu quero isso, para daqui a 1 mês eu quero isso, para daqui a 3 meses eu quero estar com isso pronto, teria perdido, digamos assim, o processo, teria ficado perdida. E chegou um momento que eu fiquei perdida, porque o pior não era ir para campo e coletar os dados. E depois... Transformar esses dados em informações... Dados qualitativos de perguntas de respostas subjetivas. Imagina aí, de 380 pessoas. Transformar tudo isso em informação... E aí foi outra coisa muito importante. Eu, enquanto pesquisadora, mesmo depois de ler muito, de conversar muito com pessoas, de ouvir professores, mas ainda assim, eu não tinha a estratégia certa do que fazer com os meus dados. Qual era o melhor caminho para jogar tudo aqui na mesa, tirar do papel e jogar no computador. Né? Então, eu tive que estudar muito, ler muito, pesquisar muito, passar horas no computador. Se alguém chegar lá em casa, dificilmente vai me ver na cozinha ou na sala, porque eu passo o dia todo no quarto, saio para as refeições, às vezes, quando não estou muito ali com a cabeça boa para estudar, às vezes eu saio, me distraio, às vezes não pego mais ali no material, retomo depois. Troca o foco. Exato. Ali no instante, né? Uma coisa muito importante, gente, é que nem sempre nós vamos estar num momento bom para estudar. Então, o que é que eu recomendo? Está lendo ali, não está com a mente boa, não está conseguindo concentrar, pausa um pouquinho, descansa a mente, retoma no outro horário, no outro dia, procura o melhor momento para você continuar. Porque, olha só, quando eu comecei em janeiro o referencial teórico, eu estava com a mente muito tranquila, então fluiu tudo muito bem. Quando a gente começa a escrever qualquer coisa, eu, particularmente no meu caso, eu demoro, sair um pouco ali, eu digo que sempre a introdução é a mais difícil. Porque eu começo a escrever, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito perfeccionista na minha escrita. Então, eu escrevo várias vezes, até eu sentir que o que eu escrevi agora está bom. Então, eu passei 30 dias nesse referencial teórico, então eu estava com a mente boa para escrever. Então, fluiu tudo muito bem. Então, eu consegui atingir esse objetivo. Só que, quando eu fui para os resultados da minha pesquisa, né, de tirar tudo aquilo do computador, os dados depois de materializados... Aí foi mais difícil a discussão. Hoje, minha dissertação, acho que ela está em torno de 180 páginas. Um trabalho que, se a gente fosse colocar, seria um trabalho praticamente de doutorado. Né? Então, está tão complexo, tão extenso, que se enquadraria como um trabalho de doutorado. Então, assim, até que eu chegasse nesse processo de ter o meu produtinho ali, as minhas 180 folhas, né? Quem me conhece sabe que tinha dia que eu chorava, porque quando eu mandava para o meu antigo professor... Ele queria que eu falasse sobre isso, mas eu não conseguia. E tudo que você imaginar na internet, eu pesquiso. Para mim, não tem dificuldade, a não ser que a internet não consiga me tirar alguma dúvida. Estou com dúvida, não estou sabendo fazer isso. O YouTube, o Google. Por isso que eu digo, a internet é a ferramenta mais poderosa que o estudante tem. Basta que saibamos utilizar. E assim, eu estou destacando alguns pontos que estão me chamando a atenção na nossa conversa. Essa questão do estar bem consigo mesmo, né? Você precisou dizer um não para resgatar a sua energia mental que estava refletindo no seu processo. E essa questão de estar bem consigo mesmo, né? Você pode ouvir uma música boa, você pode sair um pouco e também isso aqui, livro, leitura, né? Tem um livro, comecei a ler, não está aqui, está em casa.
Essencialismo. Ele fala muito sobre essa questão de como você se encontrar em momentos que você, ora, não está meio bem. Perdido. Exato. Ora, está tudo aqui complicado, está um emaranhado de ideias, e aí tem problema externo, tem uma coisa de outro lugar, alguém que está me incomodando. Esse livro é muito bom, é do Greg McKeown, Essencialismo, a capa dele é branquinha, né? Do lado do livro assim tem um emaranhadozinho de risco, e aqui tem o essencialismo entre os riscos, mas de forma organizada. Então, assim, para quem gosta de ler, é uma super dica. Você pode comprar esse livro, baixar o PDF na internet e aproveitar o máximo desse conteúdo, porque é assim que eu leio um livro e tem me ajudado bastante. Não é preciso você ler um livro por inteiro para ele trazer uma chave para você virar a chave naquele momento. Às vezes, uma palavra é o que você precisa ali, uma frase é o que você precisa para ter ideias e melhorar ali a execução de algo que você está fazendo e se reencontrar, né? Eu nunca tive o hábito da leitura, né? Quem me vê assim acha que eu sou a pessoa que mais ama ler nesse mundo. Eu nunca tive esse hábito assim da leitura, tipo, hoje eu estou lendo um livro da minha área, amanhã eu estou lendo um livro como esse que você recomendou. Eu nunca tive esse hábito. Para a leitura eu sempre fui um pouco preguiçosa. Mas a gente sabe que ler é uma necessidade. Sim. Né? Como eu disse, o conhecimento ele só é adquirido a partir da leitura. Né? Ou aquela leitura obrigatória ali, na base, né, da necessidade, ou aquela leitura prazerosa que, como você disse, existem alguns livros que nos tocam. Né? Assim como a música, a leitura ela também nos toca de alguma forma. Às vezes um capítulo, um livro, uma frase, um livro de autoajuda. Então, quando a gente não está bem consigo mesmo, é preciso a gente buscar alguns meios, alguns instrumentos que nos façam voltar para o jogo. Quando eu estava, né, como eu disse, nesse processo aí, problemas pessoais e tudo mais, eu tive que... Eu acho que minha mente só tem um ponto positivo, que eu sempre digo que eu sou muito esquecida com as coisas. Acontece isso agora, de repente ali a memória dá aquele apagão e eu consigo voltar para o jogo. Então, isso eu tenho essa facilidade. E aí, quando eu me concentro, que eu gosto de escrever, que eu foco ali, eu vou embora. Sabe? Mas você sabia que isso é um ponto positivo? Porque, assim, um adendo rapidinho. Porque tem pessoas que não têm essa capacidade... De rápido lhes parecer aquilo que você está concentrado e voltar para o que você deseja. Né? Exato. Eu estive ano passado, no mês de agosto, num evento, o PB Experience, em Campina Grande, no Garden Hotel, e uma neurocientista, não me recordo o nome dela agora, ela comparou a nossa mente, ela deu um exemplo muito claro, muito bom, como se fosse um computador. Por exemplo, tem pessoas que a mente é igual um HD, a parte física. Tudo o que acontece no dia a dia, experiências no dia a dia, a capacidade daquela pessoa é de quê? De guardar. E isso vai acumulando, e o que acontece? Você vai explodir com alguma situação. Exato. E outras pessoas, ela comparou também com o computador, mas como se fosse a memória volátil, a memória RAM do computador. Rápido apaga. Que precisa armazenar apenas o necessário, executar aquele trabalho e fazer o que precisa ser feito e apagar. Então, ela disse, é muito importante ter essa capacidade. Né? Não armazenar. Eu não consigo armazenar. Não absorver e não armazenar. Olha, estou com esse problema aqui, ou eu resolvo de imediato e me livro dessa situação, ou eu vou descartar e depois eu vejo isso aí. Se der certo e se for necessário, depositar a minha energia, o meu tempo, o meu esforço naquilo ali. Se não for, então pronto, tchau. Eu tenho coisa mais importante com quem me preocupar. Exato. Como eu disse, minha mente ela é bem assim, esquecida. Vamos supor, eu estou escrevendo isso agora. Vamos dizer esquecida não, volátil. Estamos aqui falando sobre algo escrevendo. Quando eu chego em casa... Talvez eu nem lembre, vou lembrar de algumas coisas que a gente está discutindo aqui, mas pouco eu vou lembrar. Então, hoje é sábado, talvez eu vá para o computador, porque eu fico, vou agora, vou daqui a pouco, gente. Existem alguns momentos para a gente que estuda, que eu digo que quando a gente tira algumas férias ou alguns dias fora da tua rotina, para você retomar, você exige disciplina mesmo. Porque a gente fica ali, vou daqui a pouco, vou daqui 1 hora, vou daqui a 10 minutos, o dia passa e foi um dia perdido. Né? Isso tem acontecido comigo nos últimos dias, mas agora, né, as férias acabou. Eu digo que as férias é 1 semana, pronto, vamos voltar à vida real.
E aí, agora, né, a gente está em janeiro, como eu disse, estou me preparando para alguns concursos. Quando surge a oportunidade, eu sempre que surge um curso na internet que eu me identifico, eu vou lá e faço a inscrição. Às vezes eu nem foco muito em me concentrar ali no curso, mas eu vejo a oportunidade e vou lá. O que eu consigo absorver já é alguma coisa. Então, eu acho que os alunos, né, sejam ele o aluno que está numa graduação, seja o aluno que está no ensino médio, gente, não percam oportunidades. Surgiu um curso de informática de 40 horas, vou fazer. Alguma coisa eu vou ter que aprender lá. Ô, Márcia, e com tanta facilidade que se tem hoje para adquirir conhecimento, né? Muita coisa gratuita. Hoje as universidades ofertam muito curso de extensão, de 40 horas, 60 horas. Para você ter ideia, olha como o Instagram é poderoso. Eu costumo dizer que o Instagram não é só para olhar stories e vida do povo, não. Sim. No Instagram eu sigo muita coisa bacana. Universidades, grupos de pesquisa, pessoas importantes na sociedade, professores, pessoas que têm alguma coisa a contribuir na sua vida de alguma forma. Em 2021, através de um grupo de pesquisa que eu seguia no Instagram, uma professora publicou um curso de extensão de 60 horas de educação ambiental. E, para se inscrever, acho que, se não me engano, a gente pagava R$20, que seria destinado, o dinheiro arrecadado, para destinar uma associação de catadores para a compra de fardamento. Então, era um dinheiro que seria destinado para comprar vestimenta para os catadores. E eu vou fazer. Vou fazer esse curso. E foi, assim, um curso fantástico. Conheci pessoas que têm aquela energia que, se você estiver no pior dia da sua vida, quando você se reúne com aquele grupo, você se fortalece. A gente tinha os encontros virtuais, porque ainda era pandemia e tudo mais, então a gente tinha esse cuidado. E, a partir desse grupo, desse curso de extensão, né, eram pessoas de vários lugares, do Acre, Paraíba, Pernambuco, de vários lugares, então a gente conseguiu ter essa interação. Foi um curso que a gente aprende como lidar melhor com as pessoas e quais as estratégias corretas para tratar a educação ambiental, seja no campo escolar ou fora do campo escolar. Mas o que ficou de mais importante nesse curso foi as amizades networking, né? Construídas e fortalecidas. Quando a gente terminou o curso, a professora perguntou quem gostaria de participar do grupo de pesquisa que futuramente iria resultar numa associação de profissionais de educação ambiental. E eu disse, não sei como vai ser, né? Ela morando em Campina, outro morando no Acre, outro morando aqui em Tavares. Inclusive, vieram até aqui em Tavares conhecer, né? Depois que o curso encerrou, mas a amizade ficou, a gente teve esse vínculo. E hoje eu faço parte, né? A gente conseguiu um grupinho ali de 5, 8 pessoas que se manteve. A gente conseguiu fundar recentemente a Associação de Profissionais de Educação Ambiental, né? A APGEA, da qual hoje eu sou uma das conselheiras, né, da associação. Então, assim, foi um passo muito importante, porque essa associação vai contribuir muito para a sociedade, né? Então, veja que foi por meio de um curso de extensão, Sim. do contato ali com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas que hoje eu já tomo como referência, porque são pessoas que têm um autoconhecimento, que têm assim, muita publicação de trabalho, têm assim, uma vasta experiência no campo da educação ambiental. Então, isso tem a enriquecer para mim, para que, a partir do também conhecimento adquirido, eu consiga compartilhar com outras pessoas. Transformar vidas. Exatamente. Eu acho que o conhecimento é isso. Eu acho que a gente, quando se forma, a gente não se forma para si, ou para ter um título a mais. O que seria do profissional que se forma e se isola? A gente, quando a gente faz um juramento, né, qualquer profissão a gente faz um juramento, de ter esse compromisso social, ambiental, no nosso caso ambiental, de não usufruir o seu diploma apenas para ter um título a mais, né? Às vezes as pessoas têm muito disso. Eu sou doutor, e se acha doutor, né, porque tem um título de doutor, aí pode até se achar, porque para você chegar no doutorado, realmente a batalha é longa, né? Mas para que, a partir daquele conhecimento, daquele mais alto nível de conhecimento que você conseguiu alicerçar, adquirir ali, você consiga partilhar com outras pessoas. Transborde, né? Conhecimento, partilhe Exatamente. O que você sabe, transforme vidas, ajude Exato. Pessoas, né? Porque elas dependem disso, né? E eu digo assim, a educação, ela transforma vidas, isso é fato, né? Eu sou um exemplo disso, porque embora eu ainda não esteja trabalhando, mas eu acredito que brevemente o resultado virá, porque com disciplina, com foco, eu digo que, como eu dizia lá no evento de Ariel Aquino recentemente, aqueles que nascem para brilhar, brilharão sempre, né? Eu acho que quem nasce com aquela estrelinha acesa ali, se você tiver disciplina, se você buscar, você vai alcançar, né? Eu lembro, Hélio, que quando a gente teve aqui em 2021,
né, a gente tinha o quê? Um estúdio, ideias, Sim. expectativas, sonhos de fazer realidade isso aqui. Exato. E hoje a gente está aqui sentados, partilhando de um novo ambiente, de uma nova estrutura, de uma nova experiência, né? Então, veja que o sonho saiu, né, Saiu do papel. do papel. E qualquer sonho pode sair do papel. Agora, para isso, você precisa ter as estratégias, você precisa se debruçar. Às vezes, é preciso passar noites em claro, quebrando cabeça ali, lendo, entendeu? Eu gostaria até que na minha casa tivesse uma mesa dessa, porque se tivesse uma mesa dessa, pode ter certeza, era repleta de coisa pelos 4 cantos. Para fazer, Porque né? eu estava rindo com um professor meu esses dias, porque eu guardo minhas coisas da graduação. E eu vou fazer um concurso aí, e eu disse, eu tenho esse material. Quando o professor estava explicando, eu notava tudo. Eu tenho esse material nas minhas coisas. Que bom. Fui revirar caixa por caixa, sacola por sacola, e eu encontrei o material que eu queria. Tenho todo o material, tanto digital quanto tem as anotações. Então, quando eu pegar lá os slides, que eu for retomar o que eu vi, com as minhas anotações, então, tudo aquilo que eu estudei vai vir à mente, de uma forma até mais simples, porque quando você nota observações, então aquelas observações são cruciais, né? Às vezes você está ali, a gente está conversando aqui, mas tem pontos que, se você nota, são talvez aquele ponto que você notou que vai fazer a diferença. Às vezes é um X que você colocou ali, que está lá no concurso público numa questão. Tinha isso anotado, então você vai lá, tem um ponto a mais. Então, gente, ao final, né, dessa entrevista com o Hélio, que eu realmente agradeço, quando ele colocou lá, eu disse, não, a gente precisa discutir isso mais. Porque as pessoas acham que porque estou numa escola municipal, estou numa escola estadual, eu não tenho condições de estudar. Hoje não precisa ter condições para estudar, né? Hoje o governo, né, seja estadual, municipal ou federal, ele dá condições para o aluno, né? Hoje a universidade te dá residência, se você quiser residir, não tiver condições, te dá uma bolsa de R$200, R$300, não é muito. Mas eu passei em Pombal 5 anos da minha vida com uma bolsa de R$250. Claro que tinha uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Mas outra coisa que eu vejo é que a gente, quando tem disciplina e quando a gente tem pé no chão, que é muito importante, a gente sabe administrar as coisas, né? Porque eu poderia muito bem não ter condição nenhuma, pegar o dinheiro que eu tinha ali para minhas despesas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Às vezes, Hélio, eu tinha vontade de sair para tal canto ou comer alguma coisa diferente, mas eu pensava, né? O orçamento só vai dar para isso, isso e isso. Então, eu tenho 2 opções. Vou fazer isso. Eu sei que amanhã ou depois vai ser diferente. Às vezes, eu estava estudando ali com calor, agora era um calor, que você senta na cadeira e você derretia. Aí, eu pensava desse jeito. Tentando ter paciência, que eu nunca tive, mas eu tentava incorporar isso. Hoje eu estou aqui ferrado, o dia todo estudando Física 3, cálculo que não acaba mais. Mas amanhã eu vou estar dizendo para os meus amigos, minha fase passou. Então, tudo na vida passa, tudo é fase. Então, ali eu estava tensa, estudando, mas rapidamente passou e eu estava rindo, dando risada de quem estava lá agora, fazendo a mesma coisa. Então, tudo na vida é isso. Eu acho que, às vezes, a gente ali não tem paciência, fica preocupado, às vezes cria tempestade no copo d'água achando que não é capaz, mas tudo passa, né? Ou de primeira ou de segunda. O importante é que você vença o processo. Exato. Né? É justamente isso que eu iria colocar agora. Nada vem de graça. Tudo se faz necessário pagar um preço. A jornada de Márcia aqui é um exemplo de tudo que ela, né, abdicou para poder, né, estar onde está hoje, graduada, está cursando o mestrado. Hoje Hélio, eu estou terminando o mestrado, faço uma especialização em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico e faço outra especialização no IFPB em Gestão Ambiental de Municípios. Né? Eu poderia muito bem... Porque quando você vai fazer um concurso público, o que conta é o teu título maior. Se tu é mestre, então teu título de especialista não vai contar de nada. Né? Você pode ter quantas pós você tiver. Mas qual foi o meu objetivo de retornar para o IF, que eu tenho um carinho pelo IF como se fosse a minha casa central, né? Eu consegui despertar no IF, eu consegui ter amizades muito boas que eu carrego para a vida. Então, o IF, para mim, é uma casa central, acho que mais do que a minha própria casa. Então, o que é que acontece? Eu peguei o IF, né, e tomei como referência na minha vida, e foi de lá, eu sempre digo que para onde eu for, eu não esqueço do IF. Né? O IF saiu de mim, mas eu não saí do IF. E aí, quando surgiu essa oportunidade da pós, eu disse, eu vou me inscrever. Mas por que mais você está na pós? Porque lá é um momento que eu vou estar partilhando conhecimento com professores que estão aí atualizados na área. É uma forma de resgatar aquilo que está na mente ali esquecido.
É uma forma de você participar de evento científico, de interagir com outras pessoas, contribuir com o que você puder. E uma coisa muito importante, construir currículo. Muito e currículo a gente só constrói na academia. Muito bem. Pixelcast, né? Chegando ao final da segunda edição, quero agradecer demais a disponibilidade de Márcia Mirelli, engenheira ambiental, né? De estar aqui conosco, partilhando sua história, né? Partilhando suas dores, né? Falando aqui de forma bem clara e objetiva, né? Como se deu todo o processo. Então, gente, é preciso pagar o preço. Não tem muito o que fazer. É realizar tudo, fazer o que tem que ser feito, né? Exato. Eu estou muito satisfeito com a conversa, muito feliz e espero que em breve possamos conversar mais. E, gente, assim, falamos de muitos temas importantes e eu costumo dizer também sempre aos amigos, quando a gente conversa, né? Relaxar ouvindo a música, né? Fazer leituras de modo geral, pesquisas na internet, né? A nossa conversa, né? Se você é uma pessoa que ainda não entendeu isso, está tudo certo, está tudo bem, né? Se é uma pessoa que ainda não gosta de estudar, está tudo certo, está tudo bem também. Porque as pessoas gostam muito também, né? Às vezes, de criticar, né? Quem está na busca. Quem está no processo. Quem está no processo. Nada a ver, gente. Cada um, né, tem o seu caminho, cada um tem suas escolhas. Hélio, e algo bem interessante, a gente amadurece no processo. E quando a gente amadurece, a gente acaba deixando de lado essas críticas. Sim. A gente começa a entender que, como eu disse para você, em algum momento você acaba absorvendo alguma crítica. Mas quando você amadurece, quando você reconhece o seu esforço, as críticas são apenas pontos que vão ficando de lado, né? Então, você tem que saber, digamos assim, excluir isso para a sua vida para não te sugar a energia. Exato. Né? Exato, deixar isso de lado. Não, é importante. Até porque quem está criticando, geralmente, é quem não está fazendo nada. Não, Hélio, e só para a gente encerrar, uma coisa que eu sempre digo. Hoje, todo mundo tem tudo na mão. Tem transporte, tem escola na porta, tem tudo. Quando eu estudava em Lagoa da Cruz, em 2003, como eu te falei, eu andava quase 1 quilômetro da minha casa todo dia, quando chegava de meio-dia, para ir fazer a tarefa que manhã não sabia fazer. Todo santo dia, chegava da escola, almoçava, andava 1 quilômetro para ir para a casa de umas amigas, né, que na época faziam magistério em Princesa, e elas tinham uma capacidade, digamos assim, de me auxiliar melhor nas atividades. Mas nunca, mesmo diante de toda a dificuldade, eu perdi um dia de aula, a não ser que eu estivesse doente. Porque hoje o aluno perde um dia de aula é normal. Para mim, se eu perdo um dia de aula, eu perdo muita coisa. Porque o que a gente vê no presencial é muito diferente do que a gente vê no virtual, o que o amigo diz, o que o professor diz. Então, gente, hoje nós temos tudo na mão, temos todas as ferramentas. Então, para aqueles que querem, busquem. Motivação nem sempre a gente vai ter, mas a motivação, ela vem. E ela vem quando a gente busca. Quando você, como eu disse, final de ano, meu Deus, esse ano foi terrível. Tomara que 2024 seja melhor. Às vezes é até pior. Mas você precisa ter pulso firme. E não perder de lado o seu sonho. Porque se você perder de lado o seu sonho, você nunca vai conseguir alcançá-lo. Mas você eu sei que você é católico, sua fé sim. é muito firme. E você já prestou atenção, e talvez isso faça você pensar de forma diferente. Você já prestou atenção que quando a gente pede paciência a Deus, o que é que Ele nos manda? Exato. Ele nos concede essa paciência mesmo que... Ele nos manda um problema maior do que você pode suportar às vezes. Mas é para quê? Para que você possa desenvolver a sua paciência. Você não pediu paciência? Então, Márcia, toma aqui um problema grande. Exatamente. A gente pede recurso, a gente pede saúde, né? E esse pedir, que o poder da fala, o poder, né, da comunicação, ele é incrível. E toda vez que você pede algo, vem algo que faça te fortalecer. Isso que você colocou é muito interessante, né? Como você disse, eu sou católica, gostaria de ser mais ativa, mas às vezes a gente sempre coloca a desculpa de que hoje não dá tempo, isso e aquilo, né? E aí é como o padre sempre fala, a gente costuma pedir a Deus só quando a gente está com um problema nas mãos, né? Deus me ajude a fazer isso, Deus me ajude naquilo. Eu já fiz isso várias vezes e eu acho que Deus é até bonzinho demais comigo, sabe? Porque uma coisa, quando eu estou assim muito angustiada, ou quando eu estou conseguindo, às vezes, como eu disse, né? Não façam isso, pessoal, mas é o que às vezes eu faço. Peço demais a Deus, né? E aí às vezes ele acaba até atendendo, mas uma coisa que me faz assim, me relaxa um pouco ali do momento é rezar, né? Às vezes eu me retiro ali, rezo, às vezes peço até demais, como eu falei, mas eu busco fazer essa outra parte da história. Claro que é para a gente fazer isso todos os dias, né? Porque eu acho que Deus é o centro de tudo e sem Deus a gente não chega a lugar nenhum.
Porque se a gente tem saúde, né, como todo mundo fala, se a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás, né? Então, uma coisa que eu aprendi também, que eu amadureci muito, foi, né, como você colocou aí, de absorver melhor algumas coisas, como eu disse, até um dia desse eu nunca tinha sido reprovada. Depois eu consegui absorver melhor isso e aceitei. Nunca fui uma pessoa muito paciente, mas, às vezes, quando eu estou ali no computador, que eu não estou conseguindo naquele momento, eu fico o tempo todo respirando. Às vezes, já começa a dar aquela dor de cabeçazinha ali, mas eu vou, vai dar certo, vou ficar aqui 1 hora, 2, depois eu volto. Às vezes, vou ali na internet, busco algum mecanismo que vai me auxiliar melhor e tudo mais. E algo muito importante, não esqueça, contato é tudo na nossa vida. Às vezes você não está conseguindo fazer algo ali, mas você tem um contato que pode ajudar. Às vezes com uma palavra, com uma dúvida, ou até mesmo com um trabalho que você não consegue, mas tem alguém que pode ser, né, pode fazer. Um professor meu dizia isso. Não precisa você saber fazer nada, apenas tinha contatos telefônicos. E realmente, porque às vezes você, tendo alguém como eu sempre recorro a ele. Hélio, você sabe fazer isso? Sei. Então eu não sei, mas Hélio sabe. Então, a gente nunca está sozinho, sabe, Hélio? Eu acho que a gente nunca está sozinho em nada e a gente precisa dessas parcerias, dessas amizades, porque quando você trava, tem alguém que vai lhe ajudar a destravar. E quando você é sozinho, né? Quando você não tem essas amizades importantes, o que é que vai ser de você? Sozinho, né? A gente não chega a lugar algum. Exato. Márcia, então, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E sigam aí o Pixelcast, que em breve estaremos com mais convidados. Meu amigo, muito obrigada, viu?